Insight. A política local e suas direções. O que está por trás das decisões e a análise dos cenários. Com Marco Antônio Sabino. Oi, Sabino, muito boa tarde. Tudo bem com você? Oi, Sabino. Boa tarde, Joel. Boa tarde, Ana, Giovana, ouvintes. Não, né? Mas... Com certeza, né? Mas... Principalmente você que é um cara próximo do prefeito, né? Você trabalhou um bom tempo com ele, conhece não só o prefeito, mas conhece o Bruno Covas. Então, por isso que eu quero deixá-lo bem confortável aqui para falar o que você tiver vontade de falar, porque eu sei que você tem muitas informações que, é claro, não tem vontade de compartilhar. E acho que não é nem prudente compartilhar determinadas coisas que podem chegar lá na frente como sendo uma simples especulação ou especulações. Mas acerca do estado de saúde do prefeito, o que você se sente confortável em colocar para a gente aqui, ô Sabino? Olha, obrigado, Joel, obrigado por essa deferência. Eu tive esse privilégio de trabalhar com o prefeito Bruno Covas, né? Os ouvintes já sabem, durante algum tempo como secretário de comunicação, e realmente conheço o Bruno Covas, não só o prefeito, né? E uma das marcas mais importantes do homem Bruno Covas é a transparência. E é por isso que a imprensa está tratando dessa forma respeitosa, porque não há especulação. E não há por que se fazer especulação além daquilo que está sendo veiculado, noticiado. Né? Tanto é que um médico acabou de falar com vocês, um dos médicos que trata o prefeito Bruno Covas, com a maior transparência. A pedido do próprio prefeito. A pedido do próprio prefeito. O tema é muito delicado, mas eu preciso só fazer uma intervenção para uma informação que acabou de chegar a respeito de uma queda de helicóptero. Os bombeiros foram chamados para um atendimento na região do Campo de Marte, na Avenida Santos Dumont, em Santana, na Zona Norte. 4 equipes estão ali no local nesse instante para trazer mais detalhes. Os bombeiros receberam um chamado como queda de helicóptero. Já há informação de 2 vítimas no local, não sabemos em que estado, mas a gente vai acompanhar e vai trazer as informações aqui para o ouvinte da Rádio Bandeirantes. Pedido para quem está na Zona Norte de São Paulo evitar, a partir desse instante, a Avenida Santos Dumont. Esse acidente, de acordo com os bombeiros, teria ocorrido na altura do número 1979, que é bem coladinho ali na Praça Campo de Bagatelle, bem coladinho na entrada, inclusive, da aeronáutica ali do Campo de Marte. Desculpa a intervenção. Imagina, a notícia é em primeiro lugar sempre, né? Prioridade. E se chegarem novas informações, por favor, né? Me interrompa aqui, Ana. Mas eu dizia que transparência é uma marca dele e foi assim logo que ele recebeu a notícia da doença, inclusive, o primeiro diagnóstico da doença. Eu estava fora da cidade de São Paulo e o Dr. Davi Wipp me ligou e me pediu para voltar imediatamente para São Paulo. E no mesmo dia, era um domingo também, o prefeito autorizou e pediu para que aquela informação fosse divulgada com a maior transparência. Então, essa é uma marca do prefeito Bruno Covas mesmo. No que diz respeito à cidade, como você falava, Joel, a gente precisa lembrar que o prefeito interino, Ricardo Nunes, já assumiu, né, oficialmente. O pedido de licença de Bruno Covas é pro forma, a Câmara simplesmente recebe, não precisa aprovar, é um documento simplesmente que chega, fica registrado imediatamente. Não precisa de aprovação? Não é só precisa um comunicado. de aprovação, é só um comunicado. Ah, entendi. Não precisa de aprovação, então Ricardo Nunes já é o prefeito interino, hoje de manhã já fez reuniões como tal, né? Ricardo Nunes, que é um pouco desconhecido pelas pessoas em São Paulo, pelos eleitores, pelos paulistanos, ele foi vereador por 2 mandatos, é um líder comunitário da Zona Sul de São Paulo, mais exatamente do bairro de Capela de Socorro, muito ligado ao presidente do MDB, o deputado Baleia Rossi, com boas ligações também, bom relacionamento, próximo relacionamento com o ex-presidente Michel Temer. Então, é uma pessoa que vive o mundo político já há algum tempo. Não é do PSDB, o partido de Bruno Covas. Hoje ele fez, já como prefeito interino, pelo menos uma reunião importante. Ele coordena o programa Cidade Solidária, a pedido do próprio prefeito Bruno Covas, seguiu a agenda e também fez algumas outras reuniões com os prefeitos. Ele tem sido chamado para reuniões mais fechadas, ali vamos chamar do núcleo duro do prefeito Bruno Covas, nas últimas semanas, né? Ele tem falado mais com o prefeito Bruno Covas. Eles não são próximos, não são amigos pessoais, se encontraram no mundo político, mas a postura
do prefeito interino Ricardo Nunes tem sido elogiada por pessoas próximas ao prefeito Bruno Covas, né? Ele tem sido discreto, ele tem sido retraído, cuidadoso na fala, né? Tem se movimentado para ajudar no que for possível o prefeito Bruno Covas. Então, ele tem sido elogiado por esse núcleo duro próximo do prefeito Bruno Covas. Bruno Covas, que na semana passada, depois de ter saído do hospital, fez 2 reuniões, pelo menos, muito importantes. Ele fez uma reunião de secretariado, em que ele reuniu todo o secretariado, e fez uma reunião com a equipe de auxiliares que está trabalhando no combate à pandemia. Foram reuniões que transcorreram bem, sem nenhuma intercorrência. Por isso que o pedido de licença dessa vez, a gente tem que entender, não foi uma decisão única e exclusivamente por vontade de Bruno Covas. É óbvio que, em última análise, é ele que decide. Mas conversando com os médicos, é que os médicos convenceram de que era o momento, sim, de ele se dedicar mais ao combate à doença. Ele escreveu isso, inclusive, nas redes sociais. O Bruno Covas fala que era a hora de ele dar uma oportunidade para o corpo dele poder reagir também, que o corpo dele estava sentindo. Diferentemente daquela licença médica que o Bruno Covas tirou no início do ano, logo depois que voltou o Réveillon, de 10 dias, que ele chegou a viajar com o filho, até foi criticado porque foi ao jogo do Santos, a final da Libertadores no Maracanã, mas ali tinha sido uma decisão pessoal exclusiva do prefeito, que estava magro, mas estava num bom momento ainda físico, para poder ficar mais com o filho Tomás, né? No final de semana, ele não se sentiu bem, como o médico falou, ligou para os médicos foram visitá-lo na casa, ele não estava na casa dele, ele mora num flat na Barra Funda, né? Ele estava na casa de uma pessoa da família, que eu vou preservar. Sim, né? óbvio. Estava na casa de uma pessoa da família, ele estava indisposto, estava com dor e cansaço, né? Por isso o pedido. A volta do hospital hoje era prevista, não é que ele antecipou em um dia, a volta era prevista exatamente para mais uma batelada de quimioterapia e imunoterapia, né? Mas os médicos queriam mesmo que ele passasse o fim de semana, sugeriram em conversas com ele que ele passasse o fim de semana com a família, o que é absolutamente fundamental para todas as pessoas que enfrentam essa doença, que enfrentam a quimioterapia, que lutam, como está lutando o prefeito Bruno Covas. Isso é a energia toda vem dali das pessoas da família, né? Bruno tem conversado muito pouco mesmo com os amigos mais próximos. Ele já é uma pessoa reservada, não é uma pessoa de abrir muito a sua vida pessoal. Ele não gosta de abrir a vida pessoal dele, mas nos últimos dias mais ainda, tem se reservado mais ainda. Inclusive, alguns amigos mais próximos também estão muito reservados. Também tem respeitado essa postura do próprio prefeito Bruno Covas e não tem falado quase nada, né? Alguns secretários se surpreenderam, principalmente depois de ter visto como o prefeito participou das reuniões na última semana, porque ele estava bem, aparentemente bem, nessas reuniões, e o próprio vice Ricardo Nunes se surpreendeu ontem com o pedido de licença, né? Lembrando... O Ricardo Nunes, Sabino, ele tem alguma ligação? Qual a ligação dele com o Dória? Teria alguma proximidade com o Dória? O Dória avaliza o Ricardo Nunes? Avaliza. Só para a gente entender essa ligação que fica também nesses dias, né, do governo do estado com a prefeitura. Avaliza, sim, avaliza. Ele participou muito de perto das negociações para a escolha do vice, óbvio, como natural, como um líder do PSDB. Num momento final ali, contou muito o fato do MDB ter tempo de televisão para a campanha. Era uma moeda forte na negociação para que Ricardo Nunes fosse o vice de Bruno Covas, mas não eram amigos também, não se conheciam. Tá. Mas hoje avaliza e tem uma boa relação. Uma relação não de amizade, mas uma boa relação, uma relação política interessante, né? Estão juntos aí. Assim como o Baleia Rossi indica também uma certa proximidade hoje com o governador João Dória, né? Então é uma relação próxima. Mas é isso, encerrando de minha parte, o marco, acho, desse momento que vive o prefeito Bruno Covas. Se a gente tivesse que definir com uma palavra, é a coragem dele pela transparência. Transparência absoluta. Inclusive, em autorizar todos os médicos a falarem muito claramente sobre o estado de saúde dele, né, Sabino? Sem dúvida. E para lutar com essa doença tem que ser guerreiro mesmo, né? Quantas pessoas estão ouvindo a gente agora e estão passando pelo mesmo problema? Às vezes com estado de saúde melhor, pior, porque eu tenho certeza que tem muita gente que já teve que ser
internado, foi para UTI, entubou, estubou e agora está ouvindo a gente. Né? Então, por isso que é legal isso que o Sabino disse pra gente. Você ter algum lugar para tirar a energia. Né? E a família é fundamental para o tratamento de qualquer doença. Há coisas, inclusive, que até a medicina não explica, não consegue explicar, mas os médicos têm ciência que a família tem que estar próxima, que ele tem que estar próximo da família, que você aí do outro lado, que está enfrentando uma doença, tem que ficar mais próximo da sua família. E a família de Bruno tem sido muito presente. Eu imagino. Muito. Além do filho, a mãe dele, o irmão dele, a ex-mulher, são pessoas que têm ajudado muito o Bruno na recuperação. E veja que o Bruno passou isso com o avô também, né? Fazendo o papel que o filho dele faz hoje. Exatamente. Não é? O Bruno, ele ficava ao lado do avô, Mário Covas, Foi muito próximo do avô. que também, infelizmente, sofreu com essa doença uma enormidade. Então, o papel que o filho dele está fazendo hoje é o mesmo que ele fez com o avô, quando o neto foi. Ele morou com o avô aqui no Palácio Bandeirantes, quando o avô era governador. Ele veio de Santos para estudar em São Paulo, para fazer a faculdade, para fazer o Colégio Bandeirantes, que ele terminou os estudos do ensino médio, depois para fazer a faculdade de Direito. Ele morou com o avô e eram comuns, várias vezes, Bruno Covas me contou isso, conversas longas com o avô, madrugada dentro, sobre política, sobre a situação do país. E são conversas e ensinamentos muito interessantes que ele também está transmitindo para o Tomás. O Tomás que está sendo a fonte de vida dele mesmo. A gente tem percebido isso. Eu e a Ana, nós conversamos na semana passada, acho que foi na quinta-feira, exatamente esse papo que estamos tendo agora, fora do ar, né? Esse lance do Bruno tá se apegando ao Tomás. Né? A própria publicação que ele fez na semana passada, ela deixou isso bem claro. Ele postou uma foto do filho, né? Do Tomás, agradecendo exatamente. ao filho pela força. Exato. E que tá tirando dali toda a energia necessária para seguir nesse tratamento, para seguir combatendo essa doença terrível. E eu disse que estava encerrando, mas só para acrescentar, você falou do Tomás, eu conheci pessoalmente o Tomás. Vocês se preparem, porque a política brasileira terá logo um novo líder Covas. Tomás é um rapaz muito bem preparado, tem estudado e tem conhecido de perto a administração pública. Né? Com 15 anos com já. 15 anos, mostra já uma tendência a essa vida pública, política, discutir assuntos importantes até com secretários. Olha isso. Muito bem preparado, muito bem preparado. Então, eu tenho certeza que logo mais aí à frente nós vamos ver Tomás Covas aí na vida pública também. Sabino, muito obrigado, viu? Obrigado a Obrigada, vocês. Sabino. Grande abraço, força aí.